Pode falar, Jefão. Olá, opa, boa tarde a todos. Já é boa noite, Estão me já, né? ouvindo? Boa noite. 16h02. Boa noite. Tudo bem? Bom, gostaria, de dar as boas-vindas aos professores, estudantes, convidados e todos que estão nos ouvindo, e participando dessa live. Eu sou o professor Jefferson, acho que a maioria me conhece. Sejam bem-vindos nessa conferência que é da 58ª Conferência de Discussão, Para a etapa de hoje, contamos com a participação do professor Jandir, e a minha. Então, e esse professor Jandir, que é o editor hoje, da revista, e eu fui inicialmente também editor, e é a revista que é do programa de pós-graduação Desenvolvimento Regional e Agronegócio e da pós-graduação em Economia. Desde já agradecemos a presença de todos, Antes de passar a palavra para o conferencista, que é o professor Jandir, lembramos ao público que a conferência pode ser assistida e revista pelo Facebook, pelo YouTube, e outras mídias. Eu não sei quais, mas sempre tem mídias novas saindo por aí. Por favor, assistam, divulguem, Eu acho que é algo extremamente importante, Nós temos essa adesão e essas curtidas, Os links podem ser acessados, serão disponibilizados no chat e temos, E pedimos aos ouvintes manterem os microfones desligados por conta, desses barulhos que vocês devem estar ouvindo aqui, cachorro e coisas, que mais? E outras coisas, E quando estiverem interagindo, E quando estiverem, naturalmente, quando querem interagir, conversar, usa o chat, peço a palavra, Então, esse é um sentido, assim, para a gente ter concentração do palestrante, Mas a interação é muito bem-vinda. Tá bom? Vamos passar a palavra para o professor Jandir. Pode ser, Jandir? Você está aí no ar? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos e a todas. Eu vou pedir licença para vocês, pessoal, para manter, por enquanto, a minha câmera desligada, porque a minha internet está com um sinal fraco, para não perder banda. Mas eu estou aqui conversando, Jefferson? A gente vai interagindo. Eu estou com o banner aí também, Vou apresentar aí com o banner. Registrar a presença aí do professor Weimar, Weimar, lá pelas tantas, o Weimar também terá a palavra. O Weimar hoje também é editor da revista Informe GPEC. E o objetivo, pessoal, da fala dessa noite é falar um pouquinho da revista Informe GPEC, o que é a revista Informe GPEC, como ela surgiu, Um pouquinho do histórico da revista Informe GPEC. Falar um pouquinho a situação dela atualmente, enquanto periódico científico, e as perspectivas. E nesse contexto também, de certa forma, nós acabamos entrando na avaliação, no sistema de avaliação da CAPES, como isso impacta, pessoal, na pós-graduação em estricto senso. Haja vista que uma boa parte aqui dos nossos ouvintes são professores ou acadêmicos da pós-graduação em estricto senso, ou de uma forma ou de outra estão vinculados e vincularam à pós-graduação em estricto senso, Então, esse que é o objetivo hoje da nossa fala. E também, pessoal, deixar registrados os 25 anos da revista Informe GPEC, Ela é uma revista que foi criada em 96, mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E agora, em 2021, ela está fazendo 25 anos. Então, deixar registrado, Antes da pandemia, em 2019, logo que eu assumi como editor-gerente, Nós já fizemos uma atividade, Weimar, que foi o Seminário Perspectivas do Agronegócio, também no escopo aí da Informe GPEC, já pensando nessa comemoração dos 25 anos da Informe GPEC, para deixar isso registrado aí na UniOeste, no histórico da UniOeste Campus de Toledo, e também nas atividades aí que nós desenvolvemos junto ao Núcleo de Desenvolvimento Regional e também junto aos programas de pós-graduação. Espero que todos estejam me escutando bem, todos estejam conseguindo ver a imagem. Primeiro, pessoal, gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória da Informe GPEC. Atualmente, quem entrar lá no link da GPEC, no site da unioeste.br/saber,
que é o Diretório de Revistas Eletrônicas da UniOeste. A revista Informa GPEC é uma das revistas eletrônicas atualmente da UniOeste, não é a única. Arrisco a dizer que é uma das revistas mais indexadas ou que tem uma maior penetração nacional dentre as revistas da UniOeste. E dentro da área de agronegócio e desenvolvimento regional, atualmente é a única revista que a UniOeste tem. Existem outras revistas em outros campi aí, que são focados em ciências sociais aplicadas de uma maneira mais ampla, né, ou ciências humanas e sociais, diversos campos do saber. E a UniOeste tem a Informa GPEC tem esse direcionamento que vem ao contexto da história dela. Atualmente nós estamos com esse logo lá na página de abertura da Informa GPEC, até para ressaltar o ISSN eletrônico, né, que é o registro que a revista tem, junto ao Instituto Brasileiro de Inovação e Ciências, o IBIT, e o DOI, que é um outro registro digital, né, que os artigos que a revista tem, que os artigos publicados na revista têm também. Para quem não sabe quem é o DOI, ele é como se fosse uma marca, né, um registro de copyright. No momento que você tem um artigo publicado, que você tem o DOI, se alguém, digamos assim, copiar o seu texto, plagiar o seu texto, você já tem um registro inicial do momento da publicação, que é como se fosse um registro de propriedade intelectual também daquele material, né? Então, a revista Informa GPEC hoje tem esses registros que são muito importantes, e atualmente quem entra lá na página da revista vê esse logo inicial, até para ressaltar, né, essas qualidades da revista. E também o JCR Report, que é uma avaliação, né, de leitura e citações que a revista tem. Atualmente no Brasil, as revistas que têm aí uma penetração acadêmica, elas têm que ser avaliadas, né, de tempo em tempo por conta da sua penetração na sociedade científica. E como é que essa penetração é avaliada, pessoal? Por meio aí do número de citações, do número de leitura dos textos. Muitas vezes você lê um texto, mas não referencia ele, não cita ele. E por vezes você lê um texto que te acompanha ao longo da sua carreira. Tudo que você está escrevendo, em algum momento você está se reportando a esse texto novamente, né? Então, o JCR ele faz esse monitoramento junto a uma série de bases de dados, de revistas, para verificar esse volume de citações e de referências, tá? Eu vou voltar sobre isso mais lá à frente também, apenas só para deixar registrado o porquê desse novo banner da GPEC. Pessoal, para aqueles que não conhecem a história do nosso colegiado de economia, né, porque o PGE, o Programa de Pós-Graduação em Economia, e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio tem a sua base no colegiado de economia. É que uma boa parte dos professores hoje que compõem esses programas de pós-graduação são oriundos do colegiado de economia. E lá a Faculdade de Economia, né, ela foi criada em 79, né, na virada de 79, de 1979 para 1980. Não era a UniOeste ainda, era a FUMEST, a Fundação Municipal de Ensino Superior. E essa Fundação Municipal de Ensino Superior mantinha a Faculdade de Ciências Arnaldo Busato, né, a Faculdade de Ciências, que é a base desse nosso curso de economia, né? Ao final dos anos 80, dado aí o movimento da sociedade civil organizada, a mobilização da sociedade regional, né, algumas lideranças se mobilizaram, não apenas em prol da criação dessa faculdade municipal, né, o que é o embrião da nossa UniOeste hoje, mas ao final dos anos 80, porque essa se atualizada e no movimento final dos 80, né, nós temos aí o professor Moacir Piffer, o professor Carlos Piacente, né, também, né, essa época, pouco anterior a 1990, estava aí nesse período, e vivenciar esse momento de transição, né? E quando entra os anos 1990, é mais do que a estadualização, é o momento em que a UniOeste tem toda uma mobilização em prol do reconhecimento dela enquanto universidade, que vai ocorrer em 1994. Então, se nós olharmos a UniOeste enquanto instituição reconhecida, né, com autonomia, com uma estrutura administrativa própria, nós diríamos que a UniOeste é uma universidade relativamente jovem, pessoal. A UniOeste tem aí um pouco mais de 25 anos, né? Tem quase 30 anos, em torno de 28 anos. Então, vocês vejam que a UniOeste é uma universidade relativamente jovem. E por ser uma universidade relativamente jovem, ela vem colhendo aí uma série de avanços, né? Uma série de conquistas que outras instituições no Brasil com a mesma faixa etária não colheram, né?
Então, esse é o mérito da UniOeste. Mas por que a UniOeste chegou a esse nível de qualidade de ensino superior, de conseguir consolidar a pós-graduação estrito sensu em tão pouco tempo? Primeiro, pessoal, se deu pelo corpo docente dela, né? Eu sempre falava sempre meus alunos da graduação, que aquilo que nós não tínhamos em infraestrutura física, né? Uma infraestrutura, às vezes, com certa dificuldade, nós tínhamos em recursos humanos. Se nós olharmos o capital humano da UniOeste, sempre foi um capital muito bem qualificado, né? Os nossos professores altamente qualificados, e mais do que qualificados, também um corpo docente dedicado, né? Porque pouco adianta você ser qualificado se você não se dedica àquilo que você faz, né? Então, lá na década de 90, pessoal, a UniOeste Toledo, a Faculdade de Economia, vai ter algo que é muito importante naquele período, que eram mestres, né? Talvez hoje o mestrado seja algo mais comum, algo mais rotineiro no nosso dia a dia, mas lá nos anos 90 não era difícil encontrar alguém com mestrado, com doutorado, mais ainda, né? E aqueles que se formavam no doutorado eram rapidamente absorvidos pelas universidades, né? Principalmente as universidades nas capitais. Nós não tínhamos essa descentralização que nós temos hoje para o interior do país, então até nisso a UniOeste foi pioneira em ser uma universidade jovem no interior do país, interiorana, multicamp, né? São grandes características que ela tem. E esse corpo docente de mestres, no final dos anos 90, vai ser muito importante, porque são professores que já chegam, né, com uma nova visão de produção científica, de pesquisa, né? Eu me recordo mesmo que eu pedi o Jefferson, quando eu conheci eles lá no final dos anos 90, eles já tinham publicações em revistas científicas, e minhas primeiras publicações em revistas científicas eu fiz enquanto docente da UniOeste. Então, esse pessoal já chegou, né, com material, com uma produção científica relevante, com uma bagagem, né, que foi muito importante naquele período. E a UniOeste iniciou, pessoal, no final dos anos 90, o seu programa institucional de capacitação, né? O Estado criou o plano de carreira docente, e isso criou ali uma sequência para que nós saíssemos aí para fazer o doutorado e continuar essa trajetória. E naquele momento, nos anos 90, quando a UniOeste se consolida enquanto instituição de ensino superior, que é feito o primeiro planejamento estratégico da UniOeste, o primeiro plano de desenvolvimento institucional da UniOeste, entre os focos de pesquisa estava a questão da integração latino-americana, né? Já visto que nós estamos aí na área, na proximidade com Paraguai e Argentina. Há também a questão do agronegócio, haja vista que nós temos aí toda essa produção agropecuária, todas essas cadeias produtivas, né, essa agroindústria pujante, e desenvolvimento regional, né, 50 municípios, uma instituição multicamp, uma discussão bem interessante sobre a prospectiva que fazer a longo prazo para dinamizar a região. Então, isso tudo faz com que o foco de pesquisa inicial do colegiado seja o agronegócio. Sem contar que uma parte dos nossos colegas aí, eles são oriundos da Exalc, né, e de Viçosa, Lavras, né, e assim por diante, que fez com que o pessoal também trouxesse essa expertise em agronegócio, que é muito interessante até hoje. Né, eu vejo aí meus colegas em algumas apresentações deles na área de agronegócio, eu aprendo muito com eles, porque eles têm uma expertise muito especial nessa área aí de agronegócio. E em 96, pessoal, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 97, conheci essa figura que está aí, que é o professor Jeff. Eu me lembro até hoje, o Jefferson me recebeu ali naquela entrada para a Rua Guaíra. Eu encontrei o Jefferson ali, nós saímos caminhando, encontramos o professor Adir na sequência, né? E ele foi me mostrando o campus muito pequenininho e tudo mais, as possibilidades, a preocupação dele que eu me fixasse, né? Porque a UniOeste, enquanto uma jovem universidade, com muito pouca infraestrutura, sempre teve a dificuldade em fixar doutores, né? E o Jefferson, lá em 96 para 97, havia criado esse boletim, né? Não era nem uma revista, né, Jefferson? Era um boletim de conjuntura, o Jefferson vai falar aí para vocês agora, que era a revista Informe GPEC. Jefferson, eu gostaria que você falasse para o pessoal sobre essa criação inicial da GPEC, esse momento aí, né? O que te inspirou a mobilizar o pessoal, né? Como iniciou a GPEC e tudo mais para isso, por favor. Bom, eu acho que realmente não é uma revista, na verdade, né? Começou como um informe, porque hoje é muito fácil a gente ter, as informações são disseminadas, né? Da internet, ou você tem algum assunto, você tem aqueles newsletters que são ou você se vincula a uma rede, né? Então você recebe informação, mas na época era muito custoso ter informações básicas organizadas, você teria nem acesso à internet, né? Ela era
muito restrita a alguns institutos de pesquisa, como nós, a universidade, algumas casas. Computador já era meio complicado, então era a ideia de fazer o papel de fazer um acompanhamento básico de produção, de produtividade, preços, e oferecer isso, né, para a sociedade, que aqui era mais do que nunca, né, ligada à produção agropecuária e agronegócio, né. Hoje é natural, né, isso inicia por aí, depois se diversifica, né, tanto que hoje Toledo já não é mais uma fronteira agropecuária, do agronegócio, já estabeleceu, hoje tem outras fronteiras produtivas, mas na época era muito claro isso ainda, né, que o peso ainda, né, mas era quase uma exclusividade, né. Então foi isso, e tratou-se de uma experiência que a gente foi juntando de maneira espontânea muitos alunos, tanto que no expediente dela é uma relação dos 10, 15 alunos, né? Tanto que ela não tinha online, né? Não tinha onde se depositar. Você tem uns depositários, né? Você deposita o que você faz. Antes ela era impressa, que era caro também imprimir, né? E depois xerox. E a gente distribuía, né? Tentava ir em alguns lugares, em algumas agropecuárias, algumas empresas, cooperativas, né? E a gente fazia nosso papel de extensão e mais do que nunca, né? Manter o astral de fazer pesquisas. As pesquisas começam com análises, né? Análises fundamentalistas, de comportamentais, mas você cria um senso crítico muito importante, né? Que fazíamos a interface entre a pesquisa e a extensão com esse boletim. Então, e um grupo, né? Que era um grupo inicialmente ligado à agropecuária, né? Que nem me lembro direito qual que era o nome exatamente, né? Depois o nome fica a sigla, né? Mas o significado vai se atualizando, como tudo, né? Mas teve essa intenção e teve muita aderência, tanto quando a gente começou, tinha alguns, inclusive o Galante, né? O Galante está aí, né? Firme forte, o Weimar, a Miriam, né? Logo no começo, o Peri estava no doutorado, então ele não participava, né? Assim, tão de perto, né? Mas era um grupo aberto, assim, tinha aqueles que estavam mais pertinho lá, né? Da gente. E muitos alunos, que eu achava que não ia ter muito interesse, né? Mas teve, né? Tanto que os alunos de PIBIC, que hoje sobra bolsa, antes a bolsa era quando tinha bolsa realmente, que o Galante foi bolsista, né? Com dinheiro, que antes era pouco. Hoje voltou o que era, né? A desconstrução. Antes você estava no período de crescimento da pesquisa em todos os níveis e de PIBIC, porque você incentiva, né? Você teve o ápice, agora nós estamos lá embaixo, né? Temos que começar a fazer um recomeço, né? Mas um recomeço em patamares diferentes, porque não dá nem para comparar, né? Mas falando especificamente dessa bolsa para graduação, que é muito importante isso, né? Ela estrutura, ela motiva, e foi isso, foi a ideia de motivar, foi um projeto extremamente coletivo, em juntarmos, dividíamos as cadeias e iam todo mundo trabalhar. Então foi isso aí, a pequena história. Depois aí teve outros desdobramentos aí, né? Importantíssimos, que o Jandir acho que vai contar, né? Jafão, fala lá. Gostaria de dar um pequeno depoimento sobre essa fase inicial do Informe GPEC. A gente, como você disse, não tínhamos informação tão disponível como nós temos hoje. Hoje, praticamente, você abre a internet e você encontra a cotação de tudo, preço futuro, a B3 até, você tem acesso a uma série. E naquela época não existia isso, era realmente... Era difícil você conseguir fazer esse tipo trazer esse tipo de informação. E você, a equipe que a gente trabalhava, sempre constantemente
fazia esses boletins, e esses boletins, uma vez eu e o Cipriano saímos pela região fazendo, acho que divulgando alguma coisa, ou tentando apresentar o programa, um curso de especialização, e a sua informação, na época, eu lembro certinho, que ela destoava e era uma informação importante, enquanto todos os demais meios de comunicação que tratavam de tendências de preço do milho diziam uma coisa, o GPEC dizia outra, e a gente estava na tendência certa, enquanto que vários outros não tinham essa tendência, e a gente era meio assim, um pontinho meio fora da curva. E tivemos a capacidade de passar uma informação mais fidedigna do mercado de milho do que as demais empresas, as demais consultorias ou demais formas de boletins que ocorriam na época. Isso é uma coisa muito interessante que eu vivi na época que a gente começou a fazer o GPEC. Acho que talvez, eu lembro que estava eu e Cipriano, não lembro mais outras pessoas que estavam com a gente. Talvez a gente estava dando o Jornal do Oeste, uma coisa assim, e a gente mostrou aquela informação bem interessante, que era uma tendência que posteriormente se comprovou no mercado de cotação de milho, né? Esse é um depoimento bem interessante, que nosso programa começou realmente a ser fundamentado com pequenas ações individuais que acabou gerando um grupo, né? E com certeza, como o Jandir falou, o Informe GPEC foi um agregador de potencialidades que acabou culminando com o nosso programa de mestrado e doutorado e consolidando o curso de economia, né? Então, essa ação do nobre professor Jefferson foi muito importante para o programa, né? Não só para o programa, para o curso de economia e, posteriormente, os programas que iriam surgir, né? Seria isso, Jefferson. Valeu. Eu mesmo não lembrava desse episódio, mas a gente fazia, né? Usava os nossos fundamentos aí, às vezes, e não viesados, né? Mas foi importante. E uma surpresa que era muita gente, muitos alunos que se envolveram, né? E acho que eu havia contado já que na época era tudo muito caro, né? E o Xerox, inclusive, não era muito volumoso, mas tinha que ser xerocado, então era feito, entre aspas, clandestinamente, né? Quando fechava lá E quem ajudava isso era a Clarice, né? A Clarice, que foi nossa colaboradora direta, né? O PGDRA, ela era a secretária eu acho que era o professor Gambim, né? Ele era muito solícito, né? Mas a gente abusava, né? Mas aí ela fazia clandestinamente, né? O Xerox. Então tinha um pequeno sabor, assim, né? De desafio. Mas isso aí, foi muito legal. Muito bem, muito bom, Jefferson, muito bem, Weimar. O Weimar falou algo muito importante, que são algumas ideias que agregam um grupo, né, e a gente faz essas ideias avançarem. O Informe GPEC, pessoal, porque era o Informe do Grupo de Pesquisa em Economia, era o nome original, né, hoje é Desenvolvimento Regional e Agronegócio, e era o antigo Departamento de Economia. Eu me concursei no segundo semestre de 96, eu cheguei em 97, depois houve uma transição e o departamento se tornou colegiado, né. Então, foi o lançamento da GPEC, que foi em agosto de 96, então agora em agosto ela faz realmente 25 anos. E no final dos anos 90, paralelo à criação desse boletim conjuntural, né, com análise do mercado agropecuário, algumas informações regionais, eu me recordo que depois, quando eu cheguei, que o Jefferson me convidou para me agregar aí nesse trabalho, eu escrevia sobre o mercado de suínos, né, sobre a variação da cotação do preço, etc. e tal. Tinha uma aluna uma bolsista de BIC que me ajudava nisso, né? Final dos anos 90, o pessoal na UEST consolidada, 94, precisa se aprofundar na pesquisa, qualificar seus docentes, né? A maioria eram mestres, e criar esses grupos de pesquisa agora, né, com algo mais qualificado, né, com uma diretiva mais qualificada. E naquele momento nós tínhamos no Colegiado de Economia duas grandes áreas de trabalho, uma delas é o desenvolvimento regional, que era uma área que tinha pouca produção científica, né? Uma parte dos docentes não tinha dedicação exclusiva,
e tinha outras atividades, alguns inclusive estavam se qualificando ainda no mestrado naquele momento. O agronegócio, que tinha mais professores titulados, dedicação exclusiva, tinha essa expertise que eles já trazem, né? Por isso que é muito importante uma formação de ponta, que eles já trouxeram, né? Porém, eram temáticas transversais, pessoal, à economia regional. Quando você discute, por exemplo, a cadeia produtiva, a estrutura produtiva rural, né? A integração, esse desenvolvimento rural que afeta muito a dinâmica aqui da rede urbana, da região, você começa também a discutir a economia regional, o processo de desenvolvimento regional. Então, apesar de termos duas áreas de pesquisa, elas são áreas que se agregam, se entrelaçam, né? A sua discussão ela é bem rica nesse sentido. Ou seja, mais do que elementos desagregadores, desde o início nós sempre tivemos elementos agregadores, né? Isso foi muito importante. Deixar registrado aqui o fato, pessoal, né? Em 98, 99, o professor Moacir, que estava se qualificando, né, em desenvolvimento econômico, voltou. O professor Moacir volta no final dos anos 90, vai ser inclusive nosso chefe de departamento naquele período. O professor Piri, que havia um dos primeiros doutores do campus, né? Acredito que o Piri e o professor Silvio Colonhese são entre os primeiros doutores do campus, que chega e o professor Jefferson vai sair para o doutorado, né, Jefferson? Se não me engano, foi em 99. Aí o professor... Sim. Tem certeza que é o Peri, não é o Langoni, esse cara aí atrás? O Peri estava cabeludo, né? Cabelo escuro ali. Continua magro, né? E o Peri, ele usava óculos naquela época, né? O Peri, o pessoal chega nesse período, e o professor Jefferson e o professor Weimar saem para o doutorado, né? Eles vão fazer lá a qualificação deles, e o Peri que vai assumir o grupo de pesquisa, né? Vai começar a fazer a coordenação do grupo de pesquisa, e ele faz algumas proposições que eu acho que são muito importantes, né, nesse período. O primeiro deles é esse livro, que está aí, o livrinho amarelo, inclusive nós pegamos um exemplar e colocamos lá no auditório, né, do PGDRA, que ele já é um livro que traz o logo agronegócio e desenvolvimento regional, já estimulando, pessoal, essa discussão coletiva, não separada, porque um grupo de pesquisa em agronegócio, porque um grupo de pesquisa em economia, vamos juntar essas expertises, porque elas se entrelaçam, né? Então essa capa aí, esse livro, para mim, além da revista Informe GPEC, que foi criada em 96, esse livro para mim é um marco, né? Na minha opinião pessoal, é um marco em relação às bases que se lançavam naquele período. Talvez naquele momento, com certeza, a gente não tinha nenhuma ideia do que seria isso no futuro, né? Mas eram as bases, tá, pessoal? E entre 99 e 2001 que o Peri vai fazer, enquanto coordenador, vai fazer essa transição. Se vocês olharem as capas da GPEC, pessoal, essa capa aqui, a do lado esquerdo, né, da tela, onde tem essa ferrovia, esse aquífero e tudo mais, ela é uma capa que já traz grupo de estudo e pesquisa em agronegócio. Mas a capa subsequente, né, de um ano depois, já é uma capa que tem agronegócio e desenvolvimento regional. Porque começou a se pensar em criar um grupo de pesquisa em desenvolvimento regional, tinha o grupo de pesquisa em agronegócio, o Peri vai ser o cara que vai chegar lá e vai dizer, não, né, com todo aquele jeito dele, conversando, dialogando, vamos fazer um grupo só, vamos somar força e fazer isso um grupo só. Então ele foi, e além disso tudo, ele fez essa transição de um boletim de conjuntura, né, um boletim de conjuntura, que um texto mais simples, né, um texto de vulgarização científica, como a gente chama, um texto escrito para leigos, né, poucas imagens, nós não tínhamos inclusive recursos para fazer uma diagramação como se devia, né, os nossos alunos ajudaram bastante, para fazer a transição para realmente uma revista científica de penetração nacional, que foi o primeiro número da Informe GPEC entre 2002 e 2003, né, pessoal? Aqui tem uma capa dela aqui em 2009, já com um outro formato. Depois o Weimar, né, vai ser o coordenador, a gente vai ser o editor, a gente vai puxar essa ideia, Revista de Desenvolvimento Regional e Agronegócio, a Informe GPEC, porque todos que olhavam a revista achavam estranho o nome. Por que GPEC? Aí explicava, grupo de pesquisa em economia, que depois se tornou grupo de pesquisa em agronegócio, que se tornou grupo de pesquisa em desenvolvimento regional e agronegócio. Então o nome foi mantido, né, até porque já tinha o ISSN, e fixou a marca, né. Atualmente o pessoal fala da revista Informe GPEC, cita a revista assim, de uma maneira muito natural, já fixou a marca que é Informe GPEC, é a revista de desenvolvimento regional e agronegócio. Então o Peri nesse momento vai ser muito importante nessa transição, me recordo dele trabalhando nisso, né, tem uma imagem bem clara disso na minha mente, e claro, não vai fazer isso sozinho, pessoal, além da colaboração dos colegas, como o próprio Weimar já salientou, né,
nós tínhamos aí também os nossos alunos pibiquianos, tem 2 aí na foto que vocês conhecem, que é o Cristiano Stan, nessa época ele tinha cabelo também, e o Lucir está do mesmo jeito, ele só está barbudo agora, né? Então o Lucir não modificou nada, né, Jandir, de novo, sim, né? Os 2 alunos que estão aí, que na época eram o professor Cristiano e o professor Lucir, eles seriam editores no futuro também, né? Essa é bem interessante. Além da Regina, né, que foi uma ex-aluna nossa, que passou como editoras da revista, né? A Regina Veiga Martins passou para a editora da revista. Eu me lembro quando eu voltei do doutorado, entre 2005 e 2006, ela estava editora. Eu não sei quem foi entre ela e o Perício. Houve professora Miriam Brau, o Weimar foi umas 3 vezes editor-chefe da revista, né? E o professor Cristiano Stan mesmo foi editor, Lucir e assim por diante. Então, um conjunto de professores, pessoal que vai se sucedendo na gestão da revista, com o apoio desses alunos, em algum momento aluno PIBIC, outro alunos às vezes de mestrado, doutorado, que estavam ali colaborando, ou bolsistas de pesquisa, de algum projeto de pesquisa que de alguma forma colaboraram. E nisso é muito importante deixar registrado, a nossa revista, ela não tem funcionários específicos para trabalhar para ela, não tem, nós não temos alguém que cuida da interface, alguém que faz a editoração, isso é tudo feito pelos docentes com os seus alunos, né, com a colaboração de alguns alunos, às vezes esporadicamente, às vezes nem com a presença dos alunos, porque isso torna talvez o trabalho mais difícil. Eu conheço, por exemplo, universidades que têm uma equipe só para cuidar da sua revista, né, da revista científica. Por exemplo, pegar o caso da Unisc, que tem a revista Redes, eles têm lá uma funcionária específica que só cuida da revista. O pessoal lá da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional também tem equipes específicas, né? O docente ele só faz aquela grande gestão, mas tem alguém no dia a dia para cuidar da interface, enviar mensagem, receber mensagem, cuidar da revista. Aqui não, aqui é tudo feito pelos docentes, né? Como um trabalho a mais, né? E com todos esses percalços, a revista vem mantendo a periodicidade, vem conseguindo avançar. É trabalho voluntário, né, Jandir? É trabalho voluntário mesmo, né? Isso aí, como você está falando, as revistas, algumas... O próprio Jefferson foi editor da revista Sober, ele pode falar, eu conversei com o Vian é editor da revista, cada edição da revista sai R$10 mil para a Sober, para a gente primeiro não tem esse recurso disponível, e segundo ela sai custo zero, como dizia o Peri antigamente, né? Apesar de ter força de trabalho nossa, mas custo zero quando a gente fala é trabalho voluntário, porque tem custo sim, mas a gente trabalha aí voluntariamente fazendo editoração, etc, né? E não é só eu e Jandir, não, foi todos os editores anteriores a nós aí, né, Jandir? Com certeza, todos deram algum tipo de colaboração, né? Eu não recordo todos os editores, pessoal, até poderia ter entrado em cada revista e olhado, eu não quis elencar, porque às vezes a gente esquece alguém, né, Weimar? Aí fica chato. Mas ao longo do tempo, todos deram algum tipo de colaboração, seja na indexação, sendo preparando o material, e todos têm ali um impacto que é significativo. O Weimar, por exemplo, fez um trabalho excepcional na formatação. Hoje vocês entram lá, vocês veem aquele artigo muito bonito, né, com a página colorida. Depois você vira a página, você vê a página toda estruturada com a marca do SSN. Isso tudo se deve a um trabalho que o Weimar faz braçalmente, né, Weimar? Então, é uma doação de trabalho, né, porque a UniOS só mantém aquele sistema eletrônico lá pela reitoria. Esse ano, inclusive, tivemos dificuldade, né, porque o funcionário que cuidava disso, ele era um funcionário contratado, ele saiu, e a revista foi atacada, não só a GPEC, mas a base de revista da UniOS foi atacada por hackers, tem uma série de problemas. Então, todo o trabalho de receber artigos, dar uma primeira olhada se está adequado, encaminhar para os revisores, para avaliação dos pares, tudo isso é feito aqui de forma colaborativa. Lembrando também, pessoal, o papel que tem os avaliadores ad hoc, alguns ex-alunos, alguns alunos ainda da nossa UniOeste, né, dos nossos programas de pós-graduação, outros colegas de outras universidades que têm dado essa contribuição. Ele é um trabalho sem custos, né, nós não pagamos taxas, até porque nós não temos recursos para isso. Então a gente conta com essa boa vontade dos nossos alunos, dos nossos colegas, do colegiado. Às vezes está apertado, a gente faz um mutirão de avaliação, e isso tem mantido a revista em dia e tem mantido a revista funcionando, né? Então todo esse trabalho de construir ela uma revista eletrônica, né, ela era em papel até 2010, 2012, depois ela passa a ser apenas eletrônica, como as revistas nacionais. Todo esse trabalho aí, pessoal, ele envolve nos bastidores uma
uma série de mobilizações que é bem interessante. Ela era uma revista impressa, né? Depois o custo disso muito alto também, contou com a colaboração de alguns patrocinadores aqui da nossa região, fora da nossa região, havia sempre uma grande mobilização para que tivesse a revista impressa. Agora, no Brasil, como no exterior, as revistas são eletrônicas, né? Isso diminuiu consideravelmente o custo das revistas, o impacto ambiental delas também, né? E a GPEC entrou nessa linha aí de revistas eletrônicas. Aqui está para vocês a interface da revista, aqui o endereço da revista, né? E praticamente hoje todo o conteúdo dela, pessoal, desde 2003 está online. Infelizmente nós não temos os arquivos anteriores a 2003, inclusive dessa fase que o Jefferson foi o editor, né? Talvez tivesse até que escanear se nós conseguíssemos esse material para algum momento ter ele disponível, né? Mas nós temos desde 2003, quando ela começou a ser publicada eletronicamente, até os dias atuais, disponível aí no site da revista Informa GPEC, né? Todos esses artigos. A cópia papel na biblioteca da UniS Toledo, nós temos todas as revistas em papel até o momento que esses impressos diminuíram, não foram mais publicados. Atualmente eu estou editor-gerente da revista, o professor Weimar cuida da edição, né, com muito esmero, até quero agradecer aqui publicamente o trabalho que ele vem desenvolvido. Às vezes ele me puxa as orelhas, né, Weimar, com muito... porque a gente passa as coisas, né, infelizmente, muito volume de material, precisa muita coisa para ler. Nós recebemos artigos na área de agronegócio e desenvolvimento regional das mais variadas temáticas, né? Desde questão ligada a meio ambiente até gestão, das mais variadas temáticas mesmo. E nós recebemos artigos de todo o Brasil, mais diferentes instituições de ensino superior no Brasil. Então a revista GPEC hoje ela tem uma certa capilaridade em escala nacional, né? Jandir, só uma... O Cristiano passou a relação de editores aqui para nós. Não sei se você teve acesso, não, mas eu posso aqui, então deixo rapidamente. Por favor. Né? De 96 a 97 foi o professor Jefferson, teve duas gestões, 96 e 97. 98, 99 e 2000, o professor Carleton Vieira dos Santos, que está em Ponta Grossa. É 2001, até 2001. Depois de 2002 a 2004, o professor Peri Chiquida, 2005. De 2002 a 2005, o professor Peri Chiquida. De 2005 a 2007, a Regina Veiga Martins. 2008, o Lucir, a professora Miriam. 2009, o Lucir. 2010, o Lucir. Depois, 2011, Lucir e Crislaine, que foram até 2011, 2012. De 2012 até 2015, foi o professor Cristiano Stan e você, Jandir. 2012, você e o Cristiano. 2013, você e o Cristiano. Em 2014, você e o Cristiano ficou até 2015. E eu, de 2016 a 2018, fui editor da revista. Então, essa é a sequência de editores que passou, né, que foram editores da revista, né? E como o Jandir falou, essa fase, apesar de ela custear, ficar mais barato a questão de você preservar o meio ambiente, não ter que pagar para mandar postagem via correio e a parte física, o trabalho continua sendo o mesmo, né, Jandir? O trabalho é árduo para a gente fazer toda aquela confecção e é uma coisa bem artesanal mesmo, até a gente precisa pensar em alguma coisa que não seja tão artesanal assim, porque vira e mexe ocorrem uns errinhos super crassos e isso a gente deve tentar mitigar esses probleminhas aí, mas seria isso, Jandir. Eu acho que, só complementando, acho que a UniS tentou algum tempo atrás, deve estar tentando, ter uma plataforma, né, mais de gerenciamento melhor, que isso ajuda, né, a ida e vinda de artigos, você não deixar, entre aspas, tanta coisa, né, um e-mail perdido, um fica na gaveta, né, mas porque à medida que a revista, né, o trabalho interessantíssimo, né, o trabalho que está fazendo o Jandir e o Weimar em conjunto, né, de ampliar as plataformas, torna ela mais
vamos dizer, dentro desse mercado mais agressiva, né, e atrativa, isso torna mais complexo o trabalho, né? E se não tem um bom gerenciador, você pode, apesar da boa vontade voluntária, sempre se perder alguma coisa, né? Isso é bem importante a gente, né? Porque o fundamento continua o mesmo, receber e mandar para os pareceristas e cobrar os pareceristas que eles façam as suas avaliações, né? Eu tive essa experiência e a experiência da revista da Sober, que chegava a ter, a gente dava os encaminhamentos, se ele estava no escopo, não estava no escopo, se o editor mesmo rejeitava, ela tinha tem, né, uma equipe, né, de subeditores, mais 8 subeditores, né? Então é uma equipe assim, era um processo. E lá você tinha uma funcionária, né? Uma funcionária e uma outra editora que fazia tudo isso. Então você tinha um staff, né, que se lidava com toda uma cadeia produtiva de revista que faz tudo, né? É tudo nós, principalmente, que já está lá, né? Lá a gente tinha um staff de umas 4, 5 pessoas que eu tinha que gerenciar, também tudo voluntário, e com uma quantidade enorme de artigos, né? E uma quantidade enorme de avaliadores, que cada avaliador recebia uma letra, A, B, C, D, às vezes chegava até o H, porque a revista chegava e não tinha, não tem, né? As pessoas estão muito ocupadas, etc., né? Então o banco de avaliadores não são tão simples de lidar, assim, né? No automatismo, né? Eu procuro fazer isso, né? Os 30 dias e fazendo os 30 dias. Às vezes as pessoas esqueciam, né? E quando vem artigo internacional, isso é o internacional, não precisa ser internacional, basta estar na língua inglesa. É outra história. Em português, a gente não é nativo, a gente não tem um histórico muito grande. Lemos, mas você escrever um parecer, supostamente que do outro lado ele vai ter que entender, está em inglês, então são todos uma série de probleminhas assim que é difícil de lidar. Mas o básico ainda é o básico, né? Captar e passar para os avaliadores e para que eles façam a sua melhor avaliação possível, né? Mais séria e coerente possível. E avaliar os avaliadores, né? Porque às vezes as avaliações são frouxas, tanto para o bem como para o mal, né? Às vezes o avaliador fica encantado com tudo, né? Ele fala que lindo, tudo é lindo, mas ele tem o conteúdo mesmo, né? É o encantamento. Então você tem que fazer esse refinamento de leitura, né? E por sua vez aquele que grosa tudo, não está afim de nada, né? Não contribui para nada. Então é muito complexo. E o que o Eymar falou, o fundamento é o mesmo, né? Mas o gerenciamento se torna uma cadeia extremamente elaborada, com muitos atores aí e ninguém recebendo. Lá na Sober, alguns recebiam, né? Menos eu, né? E o atual editor, né? Os editores anteriores. Mas é isso aí, é bem difícil e vamos que vamos. E muito parabéns para vocês aí que estão fazendo bastante coisas, né? Então, atualmente, bom, enquanto editor-gerente, né, acho que cada editor aí, cada um que assumiu a gerência da GPEC tinha um foco, né, tinha um trabalho, algo específico que se dedicou. Particularmente, né, eu acho que o cuidado com a edição é muito importante, o Eymar tem cuidado disso com muito esmero. Meu foco hoje é mais de preparar a revista para o futuro, pessoal, porque é mais do que você receber um artigo, avaliar, cuidar os avaliadores, ter avaliadores bem dispostos a avaliar, ter uma base de avaliadores atualizada. A GPEC hoje não está com uma base tão atualizada, nós temos muitos avaliadores cadastrados, né? Porém nem todos que são ativos na plataforma, alguns inclusive não atualizaram e-mails, e também que a revista seja lida, pessoal. Mais do que você botar um artigo lá online, esse artigo ele tem que ser lido, e para que esse artigo seja lido, o conteúdo da revista não pode estar apenas disponível na plataforma da UniOeste, mas tem que estar disponível em outras bases que são consultadas aí
pelos pares, né? Por exemplo, aqui eu coloquei aqui, listei algumas, né? A DOAJ, que é o Diretório de Revistas Abertas, ou seja, são revistas que não cobram taxas para publicação, são revistas também que não cobram nenhum tipo de taxa para ter acesso à sua publicação. Então, hoje os artigos da revista estão disponíveis lá no site da DOAJ. O PKP, que é o Diretório de Conhecimento Público também, né, que recebe a nossa revista. Hoje, o BIBLAT, que é a base de dados da Biblioteca da Universidade Nacional Autônoma do México, da UNAM, ele vai disponibilizar os artigos da GPEC. Foi um rol de 47 textos disponibilizados hoje, se vocês entrarem lá. O tempo a gente vai disponibilizar mais. A Sumários, por exemplo, também, as últimas edições da Sumários, a gente tem que fazer isso de forma braçal, então é algo que demora. Então, além da plataforma da GPEC, tem que estar online em outras plataformas que o pessoal usa, né? A base, para quem não sabe, é a biblioteca de uma universidade alemã, né? E fica lá à disposição dos alunos europeus que usam essa plataforma para buscar textos e tudo mais. Outro detalhe interessante que restringe um pouco a leitura dos artigos da GPEC, pessoal, que são artigos escritos em português. Nós temos alguma coisa em inglês, temos alguma coisa em francês que já foi publicada, temos um sistema de 3 resumos, porém, o fato de ser em português restringe bastante a GPEC. Algumas revistas hoje no Brasil já estão trabalhando com a versão em português e a versão em inglês, né? Algo que talvez em algum outro momento o outro editor pode pensar em fazer essa inserção. Jandir, e além disso, sim. Só uma informação sobre a questão da língua. O ano passado a gente fez um curso de inglês instrumental e um professor americano ele passou umas informações para nós que em torno de tudo que é produzido no mundo em pesquisa, 95% é língua inglesa. Então a gente vê essa defasagem que você falou de, Exato. Né? Então isso é uma questão que a gente, por incrível que pareça, eu achei super bacana, são algumas políticas que são convergentes uma com a outra, essa questão da língua. A gente está tendo alguns cursos muito legais promovidos para a própria UniOeste, né? Tem o CELTO, que é um programa, um instituto de língua bem legal, né? O Centro de Línguas, e temos alguns programas que o FPR tem oferecido para a gente. Então, os alunos, eu tenho reiteradamente falado isso para os alunos do mestrado, e reitero aqui para os demais que estão nos ouvindo hoje, que façam esses cursos, que são cursos de excelente nível, custo reduzidíssimo, e isso vai ser a tendência dos próximos acadêmicos, né, em escrever em língua inglesa, tá? Seria só isso, Jandir. Desculpa estar te atrapalhando às vezes aí, tá? Não, que é isso, pessoal. Inclusive, quem quiser se manifestar, se manifesta, pessoal. Eu estou com um teto hoje porque eu tenho aula, né, daqui a pouco. Então, enquanto editor-gerente, pessoal, o meu foco, né, a minha política tem sido essa, né, de, primeiro, modernizar a revista no sentido que ela vá para essas databases, né, e também de revitalizar a revista. O Weimar está fazendo um trabalho muito legal na edição, né? Vocês baixarem o texto, lá está muito bonita a apresentação do texto, muito legal mesmo. Isso tem um impacto visual muito bom na revista, mas é claro, nós também temos que ter o conteúdo. Em algum momento a gente vai ter que avaliar se vai publicar ela em português e inglês, se ela vai ficar bilíngue. Toda a interface dela hoje está bilíngue, pessoal, em inglês, espanhol e português. Eu tomei esse cuidado do espanhol na interface por conta dos nossos indexadores da América Latina, porque o português ele é mais acessível aos pares de língua espanhola. Então, eles procuram o texto. Então, eu pensei, já que nós não penetramos tanto na língua inglesa, vamos tentar, pelo menos, se disseminar na América Latina, nos países ibéricos, para que, né, a revista seja mais lida. E houve um impacto positivo. Eu estive olhando hoje, antes de entrar aqui, que o nosso fator H aumentou 25%, né? Eu vou falar disso mais à frente. E a inclusão em sistemas de avaliação, ou seja, somos uma revista séria, não há nenhum problema de nós sermos avaliados. Eu sou um pesquisador, um servidor público, não tem nenhum problema em ser avaliado, pessoal. E hoje nós estamos em 3 bases de avaliação, a CityFactor, a Infobase e a Google Scholar, que hoje a CAPES está discutindo o uso da Google Scholar como a base oficial, né, do fator H, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E um outro elemento que foi muito importante esse ano, inclusive a Zelimar já tinha me chamado a atenção, Cristiano, esse ano eu fui atrás disso, que é
as boas normas, né, de publicação. É uma revista que não aceita plágio, uma revista que não aceita uma série de procedimentos que não são considerados, digamos assim, de bom tom na produção científica, e nós hoje fazemos parte da Declaração de São Francisco, né, que tem essas boas práticas de publicação, né. Semana passada já foi tudo certinho, né, nós já somos signatários das normas de DORA, que chamam, que é essa Declaração de São Francisco, além de ter colocado a revista, a interface da revista, e deixado isso bem claro, né, algumas práticas que nós não aceitamos na revista. Pessoal, hoje a revista, essa aqui é onde a revista está indexada. Indexada significa onde que há um registro da revista, do seu conteúdo, da sua área de atuação, para que outros pesquisadores que procuram textos em agronegócio, desenvolvimento regional, áreas correlatas a essa podem nos achar, e também o conteúdo da GPEC, né? E aqui tem alguns sites, né, alguns indexadores no quais o conteúdo da GPEC está disponível e que também faz a nossa avaliação de qualidade, que é esse fator H. Isso aqui foi muito importante deixar esse banner bem claro na revista, porque quando o pessoal vai nos avaliar, por vezes não fica olhando em detalhes a interface da revista, né, fuçando, como a gente diz. Então, às vezes tem que deixar bem claro para eles verem, né. Nós estávamos em outras bases que não existem mais, né, não estão, por exemplo, a Geodados hoje não está mais disponível, mas em algumas que surgiram aí, estão disponíveis, é muito importante, tá, pessoal? Aqui um exemplo para vocês, o caso da Simon Fraser, né, a universidade, que está lá o conteúdo inteiro da Informe GPEC no seu link. Aqui, esse é um banner do ano passado, né, que eu recortei lá do site. Então, se um aluno estiver lá na Universidade Simon Fraser e quiser chegar lá na GPEC e digitar o negócio em português, vai aparecer a GPEC. Agribusiness vai aparecer a GPEC. Então, a GPEC está se inserindo nessas plataformas internacionais dessas universidades por meio dos nossos indexadores para que ela seja lida. Aqui é o caso da Universidade de Bielefeld, né, na Alemanha também. A GPEC está lá dentro com seus quase 300 artigos, né? No Duage, por exemplo, pessoal, são 249 artigos da GPEC que já estão disponíveis. Alguns não conseguiram ficar disponíveis por conta de tamanho de arquivo, às vezes problemas com o PDF, são os PDFs antigos, né, versões antigas, mas esses problemas, à medida que aparecem, a gente tem tentado resolver. E se preparar para o futuro significa o pessoal se preparar para o índice H. Isso vale para a GPEC, vale para nós, pesquisadores, e vale para vocês, os estudantes que estão nos escutando. Porque o fator H é a relação leitura-citação, pessoal. Nós produzimos um texto, nós produzimos uma pesquisa, e essa pesquisa ela tem que se disseminar na comunidade científica. Não apenas por conta da falseabilidade da pesquisa, ou seja, que ela possa ser replicada, que ela possa ser criticada, né, que ela possa ser validada, mas também informar a escola, que o seu conhecimento seja lido, seja replicado, seja discutido, e isso é uma referência para nós pesquisadores e também para a instituição. Então, essa relação, né, dos artigos que são disponibilizados à instituição científica e aqueles que são lidos, né? Por exemplo, um pesquisador que tem um índice H35, ele tem pelo menos 35 artigos que foram citados 35 vezes, nem é leitura, é citação, pessoal. Então, a relação entre artigos publicados, né, lidos e citados, isso é muito importante. E a revista também tem um fator H, dado a sua penetração. É esse fator H que nós estamos trabalhando agora. Eu peguei, por exemplo, e fiz um cadastro da revista Informe GPEC no Google Scholar para olhar como é que estavam os artigos da revista, né? Não o fator H em si da revista. E hoje nós temos aí uma grande penetração bem interessante, né? Os textos que compõem a GPEC, as referências bibliográficas que compõem a GPEC, estão em milhares de citações, e significa que os nossos autores têm buscado textos de referência, textos que têm sido citados, que têm um fator H interessante, porque esse cadastro aqui está olhando o conteúdo do artigo, não está olhando em si a citação do artigo, então esse conteúdo desses artigos vem trazendo bibliografias interessantes, né, que tem um índice H bem interessante em número de bibliografias, então isso é muito importante, significa que os nossos autores estão relativamente atualizados, né, e nós temos que nos preparar para isso. E, fora isso, pessoal, a avaliação da revista junto à CAPES, porque como ela está relacionada e vinculada aos nossos programas, é importante também, né, que lá junto à CAPES ela tenha uma boa avaliação. Atualmente ela está B1, tinha aí uma lista apócrifa, né, mas ela é B1, estamos trabalhando com essas melhorias, com essa modernização da revista, porque ela
consiga atingir um patamar mais alto. O nosso fator H, índice H, aumentou 25% aí nesses últimos anos. Acredito que esse trabalho de colocar mais bases, dos nossos alunos lerem a GPEC, usarem a GPEC como uma plataforma também para suas pesquisas, nós, professores, também fazermos isso, né? Usarmos a revista GPEC para as nossas pesquisas, ter alguma citação, uma referência da revista GPEC. Vamos dizer que em tudo a gente possa aproveitar ela, mas uma revista que tem 300 textos avaliado por pares à disposição, tem muito conteúdo científico, tem muita metodologia, tem muita abordagem que nós podemos utilizar, né? Próximo quadriano, esperamos aí que ela tenha realmente uma avaliação condizente ao que ela é. Então, agora, acho que os desafios, pessoal, as perspectivas, ampliar esse fator de impacto, a gente já está trabalhando para isso, colocando nessas plataformas, estimulando os alunos a referenciarem a GPEC, a olharem a GPEC, outros colegas também referenciarem a GPEC, adequando a GPEC às boas práticas, né, de produção científica, dar mais visibilidade para ela. Temos que refletir sobre números especiais. Atualmente, alguns indexadores não aceitam números especiais, isso não é muito bem visto por eles. Mas eu acho que outra questão que tem a GPEC, que é a inserção dela, né, em algumas redes de pesquisa, que talvez o número especial possa se tornar uma ferramenta interessante, né, apesar de alguns indexadores não verem isso com bons olhos, né. A situação das publicações universitárias, pessoal, aqui como o Weimar falou, a Unioeste ela não dá nenhum suporte financeiro ou de pessoal, né, a gente faz tudo isso de forma colaborativa. A única coisa que a Unioeste mantém é o sistema eletrônico de revistas, né? E mesmo assim mantém com certa dificuldade, porque nós não temos um funcionário 100% fixo, concursado para fazer isso. Não temos, às vezes, algumas atualizações, o sistema é híbrido também, às vezes dá dificuldade para a gente poder mandar de forma automática os textos para alguns indexadores, tem que fazer isso manualmente, que dá um trabalho muito, muito grande, porém também é prazeroso, né, pessoal? Acho que nesses 25 anos de GPEC, ela marca não apenas a trajetória do nosso colegiado, né, a consolidação do nosso colegiado, dos nossos programas de pós-graduação, mas marca também a profissionalização da nossa pesquisa. Muitos dos nossos colegas aprenderam a escrever artigo científico na GPEC. Alguns dos meus primeiros textos que eu produzi cientificamente foram publicados na GPEC. Então, acho que ela marca isso de maneira geral, né? Não só como uma produção de referência do nosso grupo aqui de pesquisa, mas também na formação de pesquisadores de alto nível. De minha parte era isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Passo agora a palavra ao nosso anfitrião. Não sei se algum colega também quiser fazer algum comentário, pessoal, fiquem à vontade. Jeff, sabe teu microfone, Jeff. Ô, Jefferson, nós ainda não estamos te escutando, cara. Tá dando um crepe aí no teu som. Beleza, acho que eu vou puxar por aqui, né, enquanto o Jefferson tenta corrigir o problema por aí. Então, em nome do Jefferson, a gente faz os agradecimentos finais aí aos conferencistas, a troca de figurinhas que houve aí, predominantemente entre o professor Jandir e o Jefferson e o Weimar. Alô? Deu certo agora? Oi, agora deu certo, Jefferson. Ah, tá. Tudo bem? Eu queria fazer desculpa interrompê-lo. O encerramento, que às 19h10 eu tenho uma aulinha, né? Meu dever cívico. Então eu agradeço a presença de todos. O Galante, desculpa estar atropelando, agradeço, tá?
Ele está me auxiliando aqui, aos professores, aos ouvintes, toda a natureza, alunos, e convidamos vocês ouvirem depois, se gostarem bastante, né? Vai estar gravado lá no Facebook, e convido vocês para a próxima, não nessa, mas na outra segunda-feira, dia 28, teremos mais uma conferência do NDR, dia 28, de César Gomes de Freitas, tratará do tema Sentimento de Pertença, Comunicação e Desenvolvimento Local. Não faltem, apareçam e convidem os amigos e tudo mais. Então tá, pessoal. Obrigado, Jandir. Foi excelente a sua essa participação e o contexto, né? O que é que essa trajetória nossa, ao Weimar, que também participou diretamente, Cristiano, Galante, a todos. Tá? E boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.